Olá a todos, que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui com o programa Luxemburgo em Direto, né? Eu queria colocar para você agora um depoimento, né? Uma pessoa, uma mulher que sofreu muito na sua vida. Ela tinha doenças, ela tinha fortes dores de cabeça e o médico suspeitava que ela tinha até um aneurisma, né? Ela tinha um aneurisma, suspeitava. Ela tinha uma depressão, era depressiva, a pressão dela era muito alta. Então, meu amigo e minha amiga, os sintomas que ela tinha, não havia cura humanamente falando, porque ela já tinha feito vários tratamentos e ela convivia com essa doença, com o sofrimento. Mas, quando ela usou a fé, houve uma transformação. Vamos acompanhar esse depoimento. Tinha muitas dores de cabeça. Dores de cabeça todos os dias. Quando eu fui ao hospital à consulta, o médico disse-me: a senhora tem um aneurisma cerebral. O médico chamou o meu marido, onde ele disse ao meu marido que a minha vida ia estar em risco. Até casar eu nunca tive problema nenhum de saúde. Depois que eu tive a minha filha, fiquei a ser hipertensa. Tensões altas, não é que se fosse a tensão alta, era a máxima e a mínima sempre a par. O que me levava muitas vezes a recorrer à urgência ao hospital, onde me davam crises hipertensivas. E então, onde eu tinha muitas dores de cabeça. Dores de cabeça todos os dias. Devia ser raro o dia que eu não tivesse dores de cabeça. Até que um dia o médico, fui para consultas de hipertensão e o médico internou-me. Onde chegaram ao fim, não me descobriram, não me sabiam dizer uma doença assim ao certo, o porquê. E o médico então disse-me a mim que tinha sido uma doença que tinha nascido comigo e que morria comigo. E era assim que eu me encontrava. Todos os dias dores de cabeça. E eu, aparentemente, assim, a falar para as pessoas, era uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, só que quando eu estava sozinha não era assim. Eu era triste, eu chorava, eu era angustiada. Tomava 3 Xanaxes por dia, um de manhã, um à tarde e um à noite. Podia tomar em SOS, se fosse preciso, e tomava o Alcadil para dormir. E tomava o Avamigran, às vezes tomava 6 por dia, para as dores de cabeça. Era assim a minha medicação, fora a medicação da tensão arterial. O momento que eu estive mais desesperante na minha vida foi mesmo quando eu fui internada, para os médicos descobrirem o porquê da minha hipertensão ser assim. O meu ponto mais coisa foi quando eu estava a trabalhar, com muitas dores de cabeça, e senti o meu braço esquerdo a ficar com formiguinhos, onde também me levaram ao hospital e foi princípio de um infarto miocárdio. Foi aí que eu deixei de trabalhar, que eu fiquei em casa com baixa e deixei de trabalhar. E uma cunhada minha veio à minha casa, uma irmã do meu marido, e nós fomos tomar um cafezinho ao café, onde ela contou ao meu marido que andava na Igreja Universal. E o meu marido disse assim para a irmã: olha, leva lá a minha Catarininha contigo, que pode ser que ela fique boa. E eu fui. E eu, quando cheguei à igreja, a primeira reunião que eu assisti, notei logo uma diferença muito grande em mim. Porque eu dei por mim e eu não estava a tomar a medicação. E depois eu era assim: eu ontem não tomei o meu comprimido para dormir, eu hoje não tomei. Quando eu dei fé, eu própria, eu não estava a tomar a medicação. E então eu estava na igreja e eu ouvia falar do Espírito Santo. Eu sei que naquela hora, eu não sei o que é que me envolveu, só sei que senti algo dentro de mim tão maravilhoso, que não há palavras para dizer. Outro dia, quando eu acordei, era uma alegria dentro de mim. Eu pedia-me falar de Jesus para toda a gente.
um dia acordei com tonturas, muitas tonturas. Tonturas, e eu, como há uns anos atrás, eu tinha tido uma crise de vertigens, claro, o meu marido levou-me ao hospital. Quando eu fui ao hospital à consulta, o médico disse-me que tinha uma notícia boa para me dar, porque pensavam que era um tumor na hipófise. E depois o médico disse-me: olha, a senhora não tem tumor nenhum. E claro, eu fiquei contente, meu marido também ficou contente. Agarrou-se a mim, assim, pronto. E depois diz o médico: só que eu tenho outra notícia para dar à senhora. A senhora tem um aneurisma cerebral. Quando o médico viu, ele bota as mãos à cabeça: minha senhora, isto é grave, isto é mau. Mas assim, de uma maneira a falar comigo, e eu ali muito calma. A minha filha foi comigo nessa consulta. E eu estava tranquila da vida. O médico depois disse-me assim, depois de termos conversado muito tempo, mas olha, se calhar é melhor operar. Vamos pela via da operação. Quando chegou o dia da operação, o médico chamou o meu marido. No dia anterior teve uma conversa comigo e com o meu marido, onde ele disse ao meu marido que a minha vida ia estar em risco. A vida da esposa do senhor vai estar em risco, mas eu já operei muitos aneurismas. Vamos crer que vai correr bem, mas a vida dela vai estar em risco. E pode ficar trôpega a falar, que eu podia falar. Era isso, coisa da operação era eu ficar sem fala, trôpega, ou então podia ficar na mesa de operações. Dobrei os meus joelhos e disse: meu Deus, o meu socorro é o do Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. É o Senhor quem me vai operar. E foi assim que eu fui para essa operação. Quando depois, com a continuação da igreja, eu ouvir a palavra de Deus, eu refleti que o próprio Deus me tinha já, que me estava a curar, que me estava a libertar de todo, porque eu nunca mais tive dores de cabeça. Até hoje, eu nunca mais tive uma dor de cabeça. Agora, olhando para mim hoje, a pessoa que eu era, antes de ter conhecido Jesus, uma pessoa deprimida, doente, que tomava tantos comprimidos por dia, tomava comprimidos para dormir, calmantes, tudo isso. As doenças que eu tinha, as dores de cabeça que eu tinha, o problema que se passou comigo quando me foi detectado o aneurisma cerebral, que eu podia não estar aqui a falar, eu podia estar numa cama, eu já podia não estar cá, eu podia estar a falar trôpega, como podia estar sem voz. Agora, hoje, olhando para isso, eu dou graças a Deus porque eu tenho paz dentro de mim, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu estou bem, eu não tomo calmantes, eu consigo dormir, eu deito-me na cama, eu durmo bem. A minha vida foi totalmente transformada. Foi o milagre que Jesus fez na minha vida. Nós acompanhamos aí o momento, a dona Tereza, né, falando a respeito da vida dela, como sofreu essa senhora, né? Como sofreu. Essas dores de cabeça constante, diagnosticada, né, com problemas de saúde, depressão. Mas nós podemos perceber também que a palavra de Deus, ela se cumpre nos dias de hoje. A Bíblia fala assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Significa o quê? Os tempos passam, tudo passa, não é verdade? O ser humano passa, mas a palavra de Deus é a mesma, ela é fiel. Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, você que tem aí na sua casa uma Bíblia talvez muito antiga, da época dos seus avós ou bisavós, você vai ver que a palavra é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Claro, há Bíblias, por exemplo, que eles atualizam um pouco, não é mudando, mas a maneira de falar, né, que é diferente. Mas, quando você vai ver, o significado é a mesma coisa. Deus, ele não passa. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Então, quando nós colocamos a nossa fé, nós cremos nesse Deus, tudo é possível. Quem sabe você está desenganado pela medicina, quem sabe você que está aí sofrendo, gemindo, padecendo, e você já não sabe mais o que fazer. Há uma esperança para si. Há uma esperança para si, tá bem? Nós tivemos a Semana Santa, e na Sexta-feira Santa tivemos um grande clamor ao pé da cruz. Aliás, você vai até estar observando aqui atrás, né, essas imagens, aonde
foi feito clamor ao pé da cruz. Em toda a Igreja Universal no Luxemburgo, fizemos aquele clamor pelas famílias, fizemos aquele clamor por todas as pessoas que estiveram presentes, e muitos foram os testemunhos. Pessoas que relataram aquilo que Deus fez na vida delas. Aliás, você vai acompanhar agora, tá bem? Nós vamos colocar agora testemunhos de pessoas que venceram nessa grande concentração que tivemos, a família ao pé da cruz. Acompanhe. O meu nome é Ana Monteiro, eu antes era depressiva, tinha ataques de ansiedade e de pânico, sofria problemas em casa, como violência doméstica e discussão, e também problemas na escola, eu sofria de bullying, e devido a isso tudo foi por isso que eu entrei no mundo da depressão. Era viciada em pornografia e masturbação, eu usei isso como escape devido aos problemas que eu tinha no mundo real, para fugir do mundo real. Quando eu conheci a verdadeira fé que é ensinada na Igreja Universal, eu aprendi que a minha vida podia mudar, que eu podia mudar dentro de mim principalmente, porque eu transmitia algo que eu não tinha, que era a alegria. Eu era sempre a jovem que era alegre, que fazia os outros rir, mas por dentro eu estava completamente vazia. Através da Igreja Universal eu aprendi a verdadeira fé e através dessa verdadeira fé eu hoje tenho a verdadeira alegria. Eu hoje tenho uma família unida, sem discussão, tenho paz na minha casa e principalmente tenho paz dentro de mim. Hoje a minha família é reunida, nós temos paz. Posso dizer que a minha casa é um cantinho do céu. Hoje passo para as outras pessoas o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira paz, porque tenho isso dentro de mim e hoje estou feliz. O meu nome é Daniela Monteiro. E eu cresci num lar onde também tinha violência doméstica e devido a isso eu tive relacionamentos, comecei a entrar em relacionamentos de amizades e de pessoas que me fizeram realmente me afastar de mim mesma. Isso trouxe para mim vazio, muita tristeza, pensamentos suicida e de querer tirar mesmo a minha vida. Então, entretanto, quando conheci o verdadeiro trabalho da Igreja Universal, eu pude perceber que realmente eu podia ser uma pessoa melhor, uma mulher nova e não depender de ninguém ou agradar os outros para eu ser alguma coisa. Graças a Deus hoje sou uma pessoa completamente diferente, mais segura. Foi através da Igreja Universal que eu aprendi a ser assim e hoje tanto eu como a minha família somos abençoados. No último evento da Sexta-feira Santa, eu e a minha família estivemos presentes. Foi um evento muito bom, uma tarde de milagres, uma tarde em que houve não somente libertação e cura, mas acima de tudo salvação. A palavra foi o que a minha irmã disse, a realidade. Só através do Senhor Jesus é que nós podemos ter a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade. Não o que o mundo ensina, mas sim ser realmente libertos, não só exteriormente, mas principalmente interiormente, que é o mais importante. A minha vida antes de chegar à Universal era completamente diferente da pessoa que eu sou hoje, portanto era impossível eu estar aqui a falar neste momento. Eu era uma pessoa extremamente frustrada, complexada, anulava-me muito e por causa disso eu tinha muitos conflitos familiares, tudo isso constrangia muito o meu dia-a-dia. Era um vazio enorme que eu tinha. Portanto, os pensamentos, sempre que eu não era capaz, que eu não conseguia, coisas simples como entrar numa loja, tratar de algum assunto, aquilo para mim era muito complicado. Ter uma amizade, as amizades pura e simplesmente se afastavam e eu nem sequer percebia porquê. Eu vivia de fachada. Quem olhava para mim achava que estava tudo bem, só que eu tinha um vazio enorme por dentro. Fingia muito bem, digamos assim. Era uma grande frustração por dentro, porque aquilo que eu aparentava não era aquilo que eu era por dentro. Era muito vazia. Cheguei através de um convite de uma familiar e eu vim. Ao princípio vim um bocadinho contra a vontade, porque achava que era uma seita, porque eu tive uma educação católica e pronto, era aquilo para mim é que era o certo, apesar de nunca ter feito nenhum proveito, não é? Mas fui contra a vontade. Mas depois fui, ouvi, gostei, fui ficando e a pouco as coisas foram mudando. O primeiro domingo que eu fui, houve uma coisa que me chamou muito a atenção. As pessoas pareciam muito sinceras
E eu olhei e eu vi uma senhora assim a chorar, mas ela não estava a chorar de tristeza, que eu chorava por tristeza, não é? E eu vi que ela estava feliz, estava contente, e eu lembro-me muito de pensar nesse momento assim. Eu queria tanto ser assim. E isso foi o que mais me chamou a atenção, foi ver aquele semblante completamente diferente. As primeiras mudanças foi mesmo que eu não conseguia dormir, eu tinha muitos pesadelos, comecei a dormir, pouco e pouco fui colocando em prática aquilo que fui aprendendo. Hoje não tem comparação, eu olho para trás e penso, onde é que está aquela mulher? É porque não tem nada a ver, nada mesmo. E à medida que a vida vai avançando, não é? Nós passamos por coisas que achamos que lá atrás era impossível ter passado por isso. E nós estamos aqui e vamos em frente. Eu estive aqui no último evento e para mim é sempre muito importante. Porque se nós vamos à igreja e temos aquele ambiente que são meia dúzia de pessoas, imaginem o que é ter um estádio inteiro com milhares e milhares de pessoas. É uma sensação brutal. Assim como Deus mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Creia nisso. Creia e eu faço um desafio. Venha que não se vai arrepender. Prepare o seu copo com água, porque nós vamos agora entrar em oração. Queremos fazer uma oração toda especial por todos vocês. Nós temos um número, que é o nosso SOS espiritual, que está passando no rodapé do seu televisor, onde você pode ligar para colocar o nome no livro de oração, aqui no Luxemburgo, claro, né? Você pode colocar o nome no livro de oração, você pode ligar. Apesar de você dizer, mas tem alguém nesse horário atendendo? Tem. Nós temos uma pessoa que está ali esperando a sua ligação. Você que diz, eu estou com um pensamento em me matar, eu quero falar com alguém. Liga para esse número agora, você que está aqui no Luxemburgo. Pode ligar. E essa pessoa vai lhe atender, tá bom? Então, preparou o copo com água? Então, nós vamos ao momento da oração, o pastor João, tá bem? Que é a pessoa que está atendendo nosso SOS agora. Ele vai falar conosco. Pastor João, o senhor podia, então, ler alguns nomes de pessoas que nos ligaram? E, por favor, faça a oração daí por todos que estão participando dessa programação. Olá, Bispo Gilmar e a todos que nos acompanham no programa Luxemburgo em Direto. Nós estamos na nossa central de atendimento e estamos à disposição para ouvir a todos os que têm enfrentado momentos difíceis na sua vida. Você que já bateu em tantas portas, já procurou a solução para os problemas em diversos lugares, mas você não encontrou a saída. Nós estamos prontos para lhe ouvir e para lhe ajudar. Você pode enviar o seu pedido de ajuda através do mais 352 661 483 761. Nós temos recebido inúmeros pedidos de ajuda e temos o pedido da Jéssica. Ela fala: estou desesperada, pois eu não tenho paz. Sou uma pessoa depressiva e angustiada e não consigo dormir à noite. Ela não tem paz dentro dela e ela fala que nem com medicamentos consegue dormir à noite. Temos o pedido de ajuda do Emanuel, que fala: minha vida está completamente destruída. Problemas em casa, brigas constantes e desentendimento no casamento. Essas pessoas já foram devidamente orientadas e você que está a passar pelos mesmos. Não são poucas as pessoas que infelizmente não conseguem dormir à noite, que não têm paz dentro delas. Elas já foram devidamente orientadas e aconselhadas a participar das correntes de libertação que nós temos às sextas-feiras para serem livres do mal e aos domingos, o momento onde nós dedicamos para as famílias. E você que me acompanha de Eixo, Soralzete e arredores, você pode me procurar nesse lugar. Número 4, Rua São Vincent, bem próximo à rua principal, a Rua Alzete, fica a Universal aqui em Eixo, onde estaremos à sua disposição para determinar a libertação do seu sofrimento e determinar que você encontre a paz que você tanto precisa. Bem, é momento de oração. Se você puder, prepare o seu copo com água, vamos falar com Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento por todas as pessoas que têm enfrentado momentos difíceis na sua vida. Essa pessoa que está depressiva, angustiada, oprimida, que não consegue dormir à noite, como a Jéssica, o Emanuel, que não sabem mais o que fazer diante dos problemas que têm vivido. Estenda a sua mão, meu Deus, e coloca fim nesse sofrimento, nessa dor, e que essa pessoa venha encontrar a
a verdadeira felicidade que só o Senhor pode nos dar. Que através dessa água receba essa pessoa vida e força. É isso que eu determino em o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando então ao final da nossa participação, mas você pode procurar a Igreja Universal mais próxima da sua casa. Todos os dias temos as portas abertas, como toda quarta-feira, né? Nós temos um estudo que estamos fazendo sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Então você pode participar às quartas ou o dia que você desejar, tá bem? Nós temos a nossa igreja no Luxemburgo, a nossa sede fica bem no centro do Luxemburgo, próximo à estação dos comboios de Luxemburgo, no número 4 da Praça de Estrasburgo. Você pode participar conosco, tá bom? Eu vou deixar vocês então com as imagens da nossa reunião que estivemos em Portugal, no Restelo, a grande concentração ali, a família ao pé da cruz. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.